Olho Vasco na sua tela com mais um dia repleto de notícias do nosso Vascão. Então relaxa, fica tranquilo, vamos falar de Vasco agora aí. Já trabalhou, já fez o seu dia todo? Agora sim, pô, chegou a hora de falar de Vasco. Vamos nessa! Bom, hoje teve live ao vivo na Vasco TV no período da tarde, mais ou menos umas 2 horas da tarde. E quem lá esteve falando foi o nosso capita, o capitão Leandro Castan. Falou sobre a dupla dele com o Erley, falou sobre como a chegada de Vanderlei Luxemburgo está sendo muito importante para o Vasco se manter na Série A. Ele até chegou a usar o termo de que desde que o Luxa chegou, as pernas dele, né, estão mais vivas. Então assim, ele sentiu já que o time, o próprio futebol dele melhorou bastante. Mas algo que me chamou muita atenção, que eu queria trazer destaque para vocês aqui, é que o Castan disse que mandou mensagens de desculpas para o Ricardo Sapinto, dizendo que não foi de sacanagem que ele não conseguiu mostrar o melhor futebol dele. Eu achei assim algo importante, porque do jeito que o time estava jogando, realmente parecia que os jogadores não estavam querendo. Mas aí a gente vivendo e aprendendo no mundo do futebol, na verdade, como ele mesmo, Leandro Castan, disse nessa entrevista, não deu liga. As escolhas erradas de Sapinto taticamente, tecnicamente, os jogadores que ele botava a campo, o time realmente não rendia. O Sapinto se mostrou no Vasco um treinador muito fraco, teve bastante tempo sim para mostrar, o aproveitamento foi muito ruim dele, né? Não tinha como ele permanecer. Na verdade, se ele tivesse saído até antes, a gente poderia vislumbrar algo bem melhor no Campeonato Brasileiro. Mas a questão é que ele está muito feliz com a chegada do Luxa e que pediu sim desculpas ao Ricardo Sapinto, que já está lá na Europa, por não ter conseguido desenvolver o seu melhor futebol aqui no Rio de Janeiro enquanto esteve treinador do Vasco da Gama. Quem também falou foi ele, que canta demais, né? Ô, videozinho bom, Como é que faz? Como é que faz? Quando Ô, Benítez, como você é feliz no Vasco, né? Como você é feliz ao lado de Germancano, que precisa voltar a fazer gol, e só contigo que ele consegue essa façanha aí de salvar a gente muitas vezes, como já fez esse ano. Na verdade é que essa dupla vem gerando bons frutos pro Vasco, e agora Benítez já está novamente confirmado no bid, pode jogar sábado, talvez não de titular, pelas informações que a gente tem do treino, ele deve vir do banco, a única mudança deve ser o Léo Matos vindo na lateral direita, mas a verdade é que Benítez falou que está muito feliz de ter voltado ao Vasco, e mais uma vez eu destaco algo interessante da entrevista dele, que foi ele ter dito quanto foi importante o Luxa, o Vanderlei Luxemburgo, ter entrado em contato com ele e ter pedido ao Vasco que fizesse esse esforço de manter o Martim Benítez mais 6 meses. Eu tenho certeza que ele vai ser aí um novo Guarim, né, na mão do Luxa, ou seja, um cara diferente no meio campo, um cara que pode gerar algo de diferente realmente no time do Vasco, porque os jogadores do Vasco não são de nível tão ruim, mas são jogadores comuns. A verdade é essa, o André é um jogador comum, o Léo Gil é um jogador comum, o Benítez não. A gente já viu que tem algo diferente no seu futebol e que pode ser muito bem aproveitado na mão do Luxa. Olha, uma nota rápida aqui importante é que o Vasco hoje, assim como outros clubes, lançou em seu Twitter a hashtag Oxigênio para Manaus. Olha, a região está sofrendo muitíssimo com essa questão da Covid-19, então o Vasco entrou nessa campanha em prol de alertar aí as autoridades de que é necessário uma atenção, um olhar especial para aquela região desse nosso Brasil. E já fica aqui o meu apelo para você, por favor, cara, se cuide. A gente sabe que muita gente não consegue, né, ficar no isolamento social, então a gente sabe que pega trem lotado, pega ônibus lotado, mas se você puder evitar bares, puder evitar shows, ainda as praias que estão cheias, né, a gente pede que evite, porque essa nova onda aí que está assolando o nosso país vem muito forte, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e lá em Manaus também tá complicado. Então, se puder, por favor, resguarde-se, porque você não está cuidando só de você, você está cuidando de todos que passam ao seu redor, beleza? O ministro Luiz Fux negou o pedido de liminar do Partido Solidariedade
que pedia que o Levenciano pudesse ser o presidente do Vasco. Leven que vem aí acumulando derrotas jurídicas uma atrás da outra, e muita gente, até mesmo pelo que eu tenho visto nas redes sociais, grupos de WhatsApp, tudo isso, pede que o candidato já comece a aceitar a situação de que realmente a justiça decidiu, a gente acha justo ou não, mas a justiça decidiu que o dia 14 é o que valeu e que o Vasco precisa seguir. Mas o que aconteceu foi que o pedido do Partido Solidariedade foi negado. O Fux lançou em nota que, apesar da importância da liberdade associativa, devido ao requerer da urgência do presidente da corte, disse que foi negado e que não vai acontecer nada, pelo menos partindo de lá. Eu digo isso porque 40 associados do Vasco entraram numa ação para impedir de que Jorge Salgado venha sentar no trono. Tá parecendo Game of Thrones isso aí, né? Venha sentar na cadeira da presidência administrativa do Vasco. Nessa ação eles alegam que há possíveis fraudes na eleição híbrida do dia 14 e que o Faués Mussa, o presidente da Assembleia Geral, assumiu de forma autoritária e sem nenhum embasamento estatutário. E para fechar as notícias de hoje, o Vasco solicitou à CBF um encaminhamento formal até a FIFA para que possa ser reconhecido o título de 1953 como um torneio intercontinental. Foi o torneio Rivadavia Correia Meyer, onde o Vasco participou. E a alegação do Vasco é de que antes da FIFA decidir que somente os títulos de 1960 para frente contariam como título mundial, todos os clubes e todo mundo do futebol considerava esse torneio a título de um título mundial. Então o Vasco entrou aí com o seu Ernesto aí do Vasco, que é o guardião da história do Vasco aí, como diz o Flávio Dias lá do canal Atenção Vascaíno. Ele inclusive lançou um livro com mais outros 3 vascaínos que eu tô querendo comprar, tô correndo atrás, quero saber o que tá aqui dentro para poder comprar. Falando sobre o título de 1953, o Vasco já tinha entrado em contato com a FIFA e a FIFA pediu uma espécie de dossiê, falando tudo o que o Vasco pensava, todas as informações que o Vasco tinha, e o Ernesto foi com esses 3 vascaínos até o Centro de Memória do Vasco e reuniu vários documentos, todas as informações que tinham, fizeram esse livro, já está à venda a partir de hoje. E agora o Vasco encaminha através da CBF, por vias legais, até a FIFA para que a gente possa ter mais esse título. Eu acho muito importante. Tem gente que acha besteira, né? É coisa do passado, não, mas eu acho muito importante, cara. A gente teve jogadores aí que se entregaram muito em toda a história do Vasco, e o máximo que eles puderem ser reconhecidos como títulos e como grandeza, eu acho que é muito válido para a nossa história, que já é a mais bonita do futebol, e o reconhecimento desse título só viria a brilhantar ainda mais a história maravilhosa que a gente tem a nível mundial. Beleza, pessoal? Então essas foram as notícias de hoje. Se você ficou até aqui, por favor, deixa aquele like, que ajuda muito pro vídeo chegar para mais vascaínos. E se ainda não faz parte da família Vasco, agora é a hora. Botãozinho vermelho aqui, é de graça, é tranquilo, só apertar ali que você recebe os vídeos e participa com a gente aqui, beleza? Deixa nos comentários aí o que você acha das notícias de hoje para a gente bater aquele papo. Até o próximo vídeo, valeu!